Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Zahra Violet, muito prazer para você que ainda não me conhecia e se você já me conhece, tô de volta. Agradeço por você continuar aqui. Eu sumo, mas eu sempre volto aqui pro canal. Bom, hoje é dia 1º de outubro, eu sei que eu perdi totalmente o timing da campanha, mas tem alguns fatores. Um deles é que eu tenho uma relação de amor e ódio com datas e campanhas e afins. Eu entendo a importância da campanha, de dar visibilidade. Eu entendo também o fator psicológico da associação das cores aos temas no cérebro humano. E eu sou a favor de que existam campanhas, mas muito mais do que isso, eu gostaria que se falasse do assunto todos os dias do ano. Então eu estou vindo aqui em outubro falar sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio, sobre ideação suicida, comportamentos, sobre quebra de tabus e mitos sobre o assunto, que eu acho que isso deve acontecer todos os dias. A gente tem que parar de tratar o suicídio como um tabu de uma vez por todas e com isso proteger pessoas, principalmente os jovens, né? Porque os mais jovens não é que são mais acometidos, mas são pessoas mais impulsivas. Estou falando aqui como uma sobrevivente, tá? Eu não sou psiquiatra, eu não sou profissional da área, mas eu tenho muito a dividir com vocês, tá? Eu respeito muito o trabalho dos profissionais. Eu sei que tanto pessoas leigas quanto pessoas formadas, existem as boas e existem as ruins, né? E eu acredito que a primeira pessoa que possa falar sobre o assunto seja um profissional da área, mas eu acho que falta muito sobreviventes falando sobre isso também, gente que sentiu na pele, tá? E assim, vários motivos me fizeram atrasar esse vídeo. Um deles foi ficar pensando exatamente assim, nas pessoas que me acompanharam na época que eu não estava bem, nas pessoas que viram, mas assim, tem aquela coisa da negação, né, de não querer enxergar o que está acontecendo, e as pessoas que não sabiam. Eu fiquei com muito medo de machucar as pessoas, só que a minha responsabilidade é maior, sabe? Eu me sinto responsável por falar no assunto. Existiram alguns outros fatores também, né? Desde janeiro eu não venho passando um período muito legal, tanto emocionalmente como a questão assim, de turbulências, de coisas acontecendo mesmo. Tive uma perda recente na família e eu não estava muito bem para gravar vídeo. Tem a questão assim, da minha própria aceitação, sabe? Às vezes eu não sei se eu quero me expor. Eu sei que tem muita gente maldosa, sabe? Eu sei que vai ter gente falando tanto sobre o conteúdo desse vídeo. Tem aquela coisa, você não pode falar isso, que eu já ouvi algumas vezes, né? Ou então, nossa, você não parece isso, gente, sabe? Tipo, associar uma coisa que faz parte da sua vida com isso. Então vamos lá. Bom, vim em outro cenário fazer a edição, eu tive um probleminha no vídeo original, precisei cortar. Já tá um pouquinho escuro no ambiente onde eu tava antes. Então, bem-vindos ao quartinho do fundo. Bom, a questão do nem parece, você não parece ter isso, sabe? Lembra o seguinte, gente, Robin Williams, ator fantástico, também se foi para o suicídio, sabe? Não existe um estereótipo, não existe uma coisa que a sociedade possa colocar e falar, é isso, tá? Então não existe uma aparência ou um letreiro na testa falando. Tudo bem? O que eu quero falar são algumas coisas para não fazer e não falar. Quando vocês estão próximos, assim, seja quando é um parente, uma pessoa que você ama, ou uma pessoa que está sob seus cuidados ou muito próxima de você, que esteja com um comportamento ou ideação suicida, tá? A primeira das coisas é o seguinte, eu sei que isso a princípio pode soar meio rude, mas presta atenção no que eu vou falar, reflete direitinho, vocês vão entender que isso na verdade vai aliviar uma carga muito grande para ambos os lados. Você não é super-herói, você não é salvador da pátria, tá? Então, pode parecer grosseiro da minha parte falar isso, só que o ser humano no geral tem muito aquele costume de eu quero salvar as pessoas,
e por motivos que às vezes são um tanto egoístas e ao mesmo tempo impondo suas próprias ideias e expectativas, sabe? Quando a gente deixa de querer ser o salvador, a gente evita frustração, evita cobrança, sabe? Evita muito problema quando a gente se coloca numa posição um pouquinho mais humilde. Então você não é o salvador. Segunda coisa muito importante, tente ajudar e não entender, tá? Não fica tentando arrumar motivo, explicação. Isso também é uma coisa que vai aliviar o fardo, tanto da pessoa que está em sofrimento, quanto o seu que quer ajudar. Vai por mim, alivia muito a carga. Eu gostaria até de falar sobre isso, né? Sobre motivos. O que pode motivar uma pessoa a cometer o suicídio? Não existe, gente, não existe motivo, tá? Não existe uma caixinha. Então já coloco aí mais um item. Gente, não coloque as pessoas dentro de uma caixinha. Não pense que elas vão sempre dar os mesmos sinais. Não pense que são todas iguais. Ou que determinado transtorno mental a pessoa vai cometer o suicídio, ou que todos que têm a ideação ou que acabam infelizmente chegando ao ato têm transtorno mental. Não coloca numa caixa. As pessoas são diferentes. Existem sinais que vocês podem pegar aí pela internet, tanto sutis quanto explícitos, que são comuns, mas não é sempre tudo igual. Então entendam, as pessoas são diferentes, são únicas. Cada ser é especial. E eu tava falando sobre motivos, né? Entendam que não existe motivo, tá? O que existe é gatilho, porque uma série de fatores pode ir alimentando a ideação suicida. O que assim, às vezes as pessoas tentam entender como um motivo, não é um motivo, é um gatilho. É uma situação que pode desencadear o ato, sabe? E às vezes aí procurar explicação, volta lá para o começo do que eu estava falando. Procurar explicação só piora a situação para todo mundo, porque esse gatilho não é um motivo palpável que a pessoa fez isso por causa disso, entendeu? Não coloquem motivos e não busquem entender, tá? Busquem ajudar e não entender. Falando em ajudar e não entender, vamos falar sobre a escuta. Gente, uma pessoa que está em sofrimento, às vezes ela só quer ser ouvida e nada além disso. Às vezes ela nem quer ser ouvida, mas quando ela encontra alguém que está disposto a escutá-la sem julgamento, sem cobrança, sem querer dar uma resposta, isso ajuda muito. Às vezes faz a gente até querer se abrir, mesmo quando a gente não quer a princípio, tá? Então a escuta, sem julgamento, sem cobrança, sem querer entender, às vezes pode salvar uma vida, cara, sabe? Falta muito isso na humanidade. O escutar sem a necessidade de dar retorno, sabe? Eu acho que isso já é um assunto que permeia por vários outros e não só no que eu tô falando hoje, sabe? Eu acho que enquanto seres humanos nós temos que ouvir mais, julgar menos e abrir mão dessa necessidade de querer dar uma solução. Porque às vezes esse retorno, essa resposta, ele vem cheio de julgamentos, de fórmulas prontas que podem fazer muito mal para uma pessoa que está em sofrimento, tá? Outra coisa, nunca, gente, nunca falem, nunca misturem filhos, tá? Ou entes muito queridos. Eu vou falar assim de mim, vocês estão vendo que eu não tô dando depoimento nem detalhes, né? Porque eu acho que a gente tem que combater essa coisa sensacionalista e desrespeitosa de ficar expondo as pessoas. Não interessa pra mim por que foi, como foi e o que aconteceu depois. Interessa que eu tenho coisas a dizer pra vocês, eu tô viva e bem, obrigada, tá? E só que assim, quando eu tava nos meus piores momentos, e muitas vezes foram momentos assim que eu simplesmente fui pedir ajuda, eu ouvia muito assim: você tem uma filha linda, você tem que pensar na sua filha. Cara,
Eu penso na minha filha, alô, acordem, tá? Acordem. Eu tô bem hoje, cara, mas pode ter uma jovem, uma pessoa mais jovem do que eu e passando por um momento de muito sofrimento, que ela tem uma família linda, aí vocês chegam para essa pessoa e falam, você tem que pensar nos seus filhos. Aí sabe o que vai acontecer com a mocinha? Você vai piorar a situação dela, porque a gente sente culpa, tá? Eu acho que a culpa é um dos piores sentimentos para quem tá com ideação suicida. Independente da condição dela, do que leve a isso, né? Muitos casos são por depressão, muitos, não todos, né? E eu sou uma pessoa que tem depressão recorrente, eu sou diagnosticada com TAG, tá? Eu tive no meio do caminho um diagnóstico errado por maus profissionais, só que ele já está totalmente descartado. E dentro do TAG eu tenho episódios recorrentes de depressão profunda. E eu vou falar pra vocês, cara, quando eu tô... Gente, a depressão, ela é igual vinho. Bom, mais uma edição aqui no outro cenário. Passou uma moto fazendo super barulho e eu precisei cortar um pedaço do vídeo. Mas vamos lá. Quando uma pessoa, ela tá ou tem um transtorno, ou tá numa situação de extrema angústia, não é assim, você tem que ter força de vontade. Isso já é outra coisa que eu coloco assim, muito importante. Não cobrem força de vontade, tá? Se você não sabe o que é viver com angústia o tempo todo, 24 horas, tá? Sem motivo, não tem motivo, tá? Não tem filho, não tem vida linda, não tem céu azul, não tem praia e bichinho que faça isso sair. Então, quando vocês colocam essa culpa para quem tá sofrendo, é muito pior, tá? Porque ter uma depressão, por exemplo, ou outros transtornos, é como você ter uma doença causada por um agente patológico. Não é assim, você arranca com a força de vontade, tá? Ou com a opinião alheia. É necessário tratamento, acompanhamento, na maioria dos casos medicação e um acompanhamento feito por profissionais da área para que isso seja amenizado. Tá? Então, colocar filho, mãe, família, o sol, a vida, a dádiva de Deus, tudo isso só faz a pessoa sentir mais culpa. Vai por mim, tá? Para de gravar no meio do assunto. Bom, então é isso, gente. A pessoa que tá em sofrimento, ela já sente culpa. Não precisa de ninguém de fora vir incutir mais culpa ainda. Quando eu tive nos meus piores momentos, as pessoas em que eu mais pensava era na minha filha, era na minha família, era nas pessoas que eu achava que gostavam de mim. A última pessoa que eu tava pensando era eu mesma. Então, quando você chega e fala assim, você tem que pensar na sua filha, você tem que pensar na sua família, você tá só piorando a situação. Outra coisa muito importante, gente, não mistura religião, por favor. Eu vejo muito assim aquelas falácias de que tem que confiar em Deus e não sei o que. Olha, eu vou falar uma coisa, ou na verdade vou falar várias coisas. Primeiro, a ideação suicida pode chegar para qualquer pessoa, pode chegar para uma pessoa religiosa, pode chegar para uma pessoa que não tenha religião, uma pessoa que acredite ou não em Deus, sabe? E se essa pessoa tem uma religião e mesmo assim está sentindo isso, mais uma vez, a culpa vai bater e vai fazer muito mal para essa pessoa, tá? E às vezes a pessoa, ela não tem religião e é um direito dela, ou às vezes ela tem uma religião que não é a norma, sabe? Então você misturar Deus na situação, você pode até falar para confiar no Deus da vontade da pessoa e tudo, mas não colocar ela numa situação como se ela não estivesse confiando ou como se fosse a única salvação, porque vamos ser sinceros, gente, não é, tá? Tem gente que vive muito bem sem uma religião, tá? E incutir mais culpa nas pessoas que estejam em sofrimento não é bacana, tá? E eu poderia falar muito mais coisas, sabe? Mas o resumo de tudo é escute mais e julgue menos, e vamos parar de achar que a gente só pode falar do assunto no mês de setembro, tá? Estamos em outubro e espero que tenhamos aqui até o próximo setembro amarelo 11 meses
de reflexão, de mais empatia, de mais amor, menos egoísmo, sabe? Não sejam egoístas, cara, e entendam que existem pessoas cada pessoa tem um universo dentro dela, sabe? E nem sempre a gente entende o que está se passando com a outra pessoa. E se você que está assistindo precisa de ajuda, quer conversar com alguém, 188 CVV, gente. Tem pessoas capacitadas, já treinadas para falar sobre o assunto. E como diz aquele dito popular, né? Santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente não se sente à vontade para falar com uma pessoa que já conhece, e com muita razão, tá? Porque eu já fui muito julgada pelas pessoas que mais achavam que deveriam estar do meu lado. Então, melhor a se fazer é buscar a ajuda de quem já tem uma capacitação para isso. E às vezes a gente tenta ajudar e entra naquela coisa da impotência, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado e assim, me sinto bem por ter falado sobre esse assunto, mesmo sabendo que eu vou levar pedradas, que vai ter julgamento, mas eu gostaria de verdade de passar para o mundo um pouco do que realmente pode salvar uma vida. Então, se você gostou, se inscreve no canal. Até a próxima. Um beijo.